Meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês, sobre seus lares, sobre suas famílias. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao verso 22. Neste domingo, em especial, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Muito embora saibamos que fazemos isto todos os domingos, porque afinal de contas é o dia do Senhor em que nós nos reunimos para louvar a Deus, exatamente porque Jesus ressuscitou em um domingo, e muito embora também nós saibamos que a Santa Ceia, que também é ministrada, é uma celebração da Páscoa propriamente dita, nós temos em nosso calendário uma data específica em que nós falamos, ressaltamos com muita ênfase a ressurreição de Jesus e falamos acerca dos seus benefícios para as nossas vidas. Portanto, eu gostaria de convidá-los para a leitura de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao verso 22, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós pedimos a Ti que com o Teu amor e com a Tua misericórdia encontre os lares que ouvirem esta mensagem. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja com os irmãos, ajudando, auxiliando os nossos irmãos em suas fraquezas, em suas lutas diárias, fortalecendo a fé de cada um, aproximando cada um deles de Ti, trazendo-lhes, ó Deus, experiências positivas, experiências, ó Deus, benéficas, para que eles, como crentes, amadureçam a cada dia, conheçam a Tua verdade, conheçam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e tenham comunhão íntima e verdadeira com Ele. Que a Tua palavra, ó Deus, traga edificação, traga honra ao Teu nome, traga instrução, ó Deus, para aqueles que nela creem e para aqueles, ó Deus, que estão dispostos a Te seguir, porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós, ó Deus, hoje nesse dia Te louvamos e Te bendizemos, porque esta ressurreição de Cristo significa também, ó Deus, a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, que este seja um dia de reflexão para nós, que a cada dia, ó Deus, nós venhamos a entender a necessidade de mostrarmos que já renascemos, que já revivemos em Cristo Jesus, com os frutos, ó Deus, das nossas obras, que nós Te louvemos com as palavras que saírem dos nossos lábios, que nós Te louvemos com os sentimentos que nós alimentarmos no nosso coração. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos em todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Nós oramos. Amém. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, e pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Esse é um hino que nós conhecemos, é um hino que muitos de nós costumam cantar nesta época do ano, de fato porque Jesus ressuscitou, venceu a morte, e agora porque venceu a morte, Ele pode conceder vida, Ele pode
conceder salvação para aqueles que o buscam, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aqueles que compreendem o que Jesus de fato fez e o que Jesus representa. Cristo é aquele que fez por nós o que ninguém jamais poderia fazer. Jesus nos deu uma nova identidade. Ele mudou o nosso coração, ele mudou a nossa visão de mundo, ele mudou os rumos da nossa vida. E tudo que nós aqui colocarmos como as coisas mais preciosas que temos, indiscutivelmente nós teremos que relacioná-las com Jesus. Jesus trouxe para nós vida, salvação, alegria, paz, esperança, convicção. Ele transformou as nossas obras, o nosso amor. Todas as bênçãos que nós aqui nos lembrarmos, elas estão conectadas com a obra de Jesus. Não fosse pela sua graça, misericórdia, iniciativa, estaríamos todos nós ainda espiritualmente mortos. Mas agora que nós estamos conhecendo a verdade, aperfeiçoando o nosso caráter, sentindo prazer naquilo que agrada a Deus. Agora Deus nos fez parte do seu povo, nos deu privilégios, nos prometeu uma eterna herança nos céus e nos concede, mesmo aqui, uma vida promissora, repleta de justiça, de retidão, de propósito. Mesmo que nós vivêssemos centenas ou milhares de anos nesse mundo, jamais conseguiríamos pelos nossos próprios esforços aquilo que só pode ser alcançado pelos méritos de nosso Salvador Jesus Cristo. Então é importante estarmos atentos para o que Jesus fez, para o seu ministério, para os efeitos do seu ministério sobre as nossas vidas. Como dissemos, como disse o hino que nós mencionamos, ele ressurgiu, mas isso tem um efeito prático e concreto. Ele pode conceder vida a quem está morto. Ele pode transformar corações. Ele pode nos levar para o céu. Portanto, isso que Jesus fez, a ressurreição de Jesus, diz respeito diretamente ao que Deus pode e ao que Deus tem feito por nós. Esse é um assunto no qual Pedro agora se concentra no trecho que tomamos por base. Vamos pensar aqui em algumas facetas diferentes que envolvem o mesmo ministério, o ministério de Jesus Cristo, e assim nós vamos tentar também aplicar estes ensinos a nós. Primeiro, nós percebemos que Pedro nos fala sobre Cristo como sendo o Deus que morreu. O Deus que morreu por nós. O versículo 18 é de uma riqueza extraordinária, porque ele comunica a morte de Cristo para nós e vejam como ele faz. Observem que depois de nos dizer, pois também Cristo morreu, o autor, que é o apóstolo Pedro, prossegue relatando que tipo de morte foi essa a que Jesus se submeteu e qual é a natureza desta morte. Inicialmente, ele afirma que Jesus morreu uma única vez. Observem a sutileza dessa expressão. Ele morreu uma única vez. Esta é uma declaração que destaca a suficiência do sacrifício de Cristo. Nas práticas culticas judaicas, nós sabemos que os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios de animais que dia após dia se repetiam. Esses sacrifícios se repetiam porque eles eram imperfeitos e porque eles eram apenas símbolos de algo maior, uma vez que eles indicavam a morte expiatória de Jesus Cristo. Porém, agora Pedro nos diz que Cristo morreu uma única vez. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos, de uma vez por todas, também ter a nossa salvação. Não existe mais necessidade de repetição de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e é eficaz, porque o seu sangue verdadeiramente e não simbolicamente expia e purifica todos os nossos pecados. O nosso comportamento, portanto, a nossa moralidade, a nossa religiosidade ou qualquer coisa que nós queiramos usar em nosso favor, na verdade tudo isso é um trapo de imundícia sem Jesus. Sem Jesus, nós podemos, meus irmãos, participar de inúmeros cultos, rituais, nós podemos pagar promessas, como muitos fazem nessa época do ano, nós podemos renovar ano após ano os nossos votos e os nossos compromissos vazios, que isso de nada adiantará.
Sem Jesus, nós podemos fazer quantas obras de caridade nós quisermos. Nós podemos flagelar os nossos corpos, como alguns também fazem em alguns lugares. Podemos entregar a nossa própria vida por uma ideologia qualquer, por uma pessoa qualquer. Mas nada mesmo será suficiente para fazer com que nós nos acertemos com Deus. O homem tem um sério problema com Deus. Só há uma maneira de resolver esse problema, e é através de Jesus Cristo. Não é através de nós mesmos. Não é em função de nada que nós pudermos fazer, mas é em função do que Cristo fez por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, mesmo com milhões de tentativas, Cristo fez uma vez por todas. Portanto, apenas a genuína fé depositada nele, apenas aceitando e compreendendo a sua morte como a única possibilidade que o homem tem de salvação, nós podemos ser lavados pelo seu sangue puro e perdoados por Deus. E esta é a segunda afirmação. Porque além de dizer que Cristo morreu de uma vez por todas, o texto revela que essa morte ocorreu em razão dos nossos pecados. O justo foi sacrificado pelos injustos. E os injustos, adivinhem, somos nós. Então estamos falando de algo que é muito concreto. Estamos falando de algo que diz respeito a nós. Nós somos injustos. Mas o justo, Jesus Cristo, morreu pelos injustos que somos nós. O justo foi sacrificado pelos injustos. E os injustos agora podem ser justificados. Os crentes agora são justificados pela justiça de Cristo. Jesus viveu em santidade absoluta. Jesus cumpriu cabalmente todas as exigências severas da lei. Ele jamais cometeu pecado. Iniquidade alguma se achou em sua mente, em suas palavras, em suas obras. Por isso a sua morte é aceitável diante do Pai. É recebida como um pagamento completo da nossa dívida, que foi definitivamente encravada na cruz do Calvário. Ele recebeu voluntariamente em seu corpo a santa e justa ira de Deus. E também a insana e abominável injustiça dos homens. Sim, nós não podemos confundir as coisas. Deus, o Deus santo, temível, o Deus soberano, estava ali manifestando a sua ira no seu Filho Jesus Cristo, porque para nos salvar, Deus não pode deixar de ser justo. Deus estava sendo justo ao sacrificar o seu Filho, no sentido de que essa era a única razão possível para que nós... era a única forma possível para que nós pudéssemos ser salvos. Mas isto não elimina, isso não exclui o fato de que os homens que estavam ali punindo Jesus, que estavam ali atuando na crucificação de Jesus, eram homens injustos. E aliás, Jesus orou por eles também, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, não existe então mais condenação, não existe inferno para nós os que cremos, porque Jesus satisfez a justiça divina. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele, como eterno sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício de si mesmo e nos proporcionou livre acesso ao trono da graça. Por causa da sua morte, podemos desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Assim, a Bíblia também aqui nos diz que Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Vejam que privilégio que nós temos. Podemos nos aproximar de Deus através de Cristo, que faz a mediação e que intercede por nós. Cristo acabou com a inimizade que havia entre nós e Deus, porque Ele mesmo é Deus. E Ele também é homem. Ele é Deus e se fez homem por amor de nós. Como consequência da morte de Cristo, devemos nós também morrer para o pecado. Não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Podemos viver como santos. A morte de Cristo não foi em vão. E a cada dia em que nós experimentamos e vivemos a fé cristã, a cada dia em que nós pregamos o Evangelho, a cada dia em que nós atuamos como igreja, nos reunimos como igreja, participamos da Santa Ceia ou celebramos a Páscoa, a cada dia em que isso acontece, nós estamos afirmando: a morte de Cristo não foi em vão. E é isso que nós temos que demonstrar com a nossa fé e com as nossas práticas. Segunda questão importante aqui no texto: Pedro nos apresenta Cristo como Deus pré-existente. Não apenas como Deus que morreu na cruz, mas como Deus pré-existente.
A partir do final do verso 18 até o verso 20, nós temos aí uma explicação. O texto diz sobre Cristo: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas. Qual é o significado de morto na carne e vivificado no Espírito? O que nós podemos entender da informação de que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão? E qual é a relação que existe entre estas coisas com os tais dias de Noé? Muito bem, podemos aqui fazer uma rápida abordagem sobre os entendimentos diferentes que este texto produziu ao longo da história. No catolicismo ganhou força, por exemplo, a ideia de que Jesus foi libertar as almas de pessoas justas que se arrependeram antes do dilúvio e que se encontravam em uma espécie de purgatório ou limbo. Mas a Bíblia vai rechaçar totalmente essa ideia. A Bíblia nos fala apenas de céu e inferno, não dá nenhuma base para crermos em qualquer outro lugar além destes para onde vão as almas das pessoas. Então outros diziam que nos tempos de Noé, como Cristo não havia sido enviado na história, as pessoas não tiveram grandes chances de crer. Então os contemporâneos de Noé teriam tido uma nova oportunidade logo depois de Jesus ter ressuscitado, logo depois de Jesus ter terminado a sua obra terrena. E então Cristo teria de alguma forma levado o evangelho até eles. Claro que também nós rechaçamos esta posição, ela não é bíblica, ela não tem fundamento. Não é coerente com o ensino das Escrituras imaginar que as pessoas mortas possam ter uma segunda chance de se arrependerem. E é uma temeridade também achar que os contemporâneos de Noé não tiveram a sua oportunidade ou não tinham elementos suficientes para se arrependerem. Uma outra forma de compreensão muito difundida propaga que estes espíritos em prisão seriam anjos caídos, seriam seres sobrenaturais que desafiaram a soberania de Jesus e para quem Jesus se dirigiu depois da sua morte, a fim de atestar a sua vitória sobre eles. Isso também não tem lógica. Há ainda quem sustente que Cristo teria ido ao inferno anunciar a sua vitória a Satanás. Isso também não faz o menor sentido. O que é mais lúcido, então, o que é mais óbvio nesta passagem é justamente o entendimento mais simples. Jesus Cristo estava presente no Antigo Testamento e os teólogos sabem disso, os estudiosos da Bíblia, que são guiados também pela interpretação reformada, eles entendem que Jesus estava presente no Antigo Testamento, sendo o Deus pré-existente, que sempre foi. Não pensem, não podemos pensar que Jesus passou a existir a partir do momento em que ele nasce. Não. A partir do momento em que celebra-se o Natal. Não. Antes da sua encarnação, Cristo já reinava junto com o Pai. De modo que mesmo antes de se manifestar na história, Jesus já atuava de modo direto e indireto. Muitas vezes por meio de personagens, por meio dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos estadistas que temiam a Deus e de todos aqueles que cumpriram missões especiais entre o povo do Senhor. Então Cristo estava presente nos dias de Noé, porque Cristo está presente desde a fundação do mundo. O mundo foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. É assim que João narra a sua chegada. Ele diz que o verbo era Deus, que o verbo estava no princípio com Deus, que foi através dele que as coisas foram criadas. Ele era a luz dos homens, ele veio até nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a descrição de João, do Jesus pré-existente lá no Evangelho de João. Então, Cristo estava presente nos dias de Noé e Cristo falava por meio de Noé, de modo que a mensagem de Noé era, para aquela época, a mensagem de Jesus também. Confundia-se com a própria mensagem de Jesus. É esse o fundamento da expressão no qual. Vejam, depois de dizer que Jesus morreu na carne, mas estava vivificado no Espírito, o autor salienta que foi neste Espírito que Cristo esteve pregando aos espíritos em prisão nos tempos de Noé. Espíritos em prisão, então, notem, é uma referência aos incrédulos que havia antes do dilúvio.
Quem são os incrédulos? São todos aqueles que não entraram na arca. Porque na arca nós sabemos que entrou apenas a família de Noé, formada por 8 pessoas, que são mencionadas aqui no texto. Os demais, os contemporâneos de Noé, eles acompanharam a construção da arca, eles ouviram a pregação de Noé, mas eles não deram crédito. O mesmo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, diz que Noé é chamado de pregador da justiça. Ele é descrito como homem íntegro que vivia em uma geração corrupta. E aí, meus irmãos, nesse sentido, nós podemos dizer que Noé também era um tipo de Cristo. Porque Jesus veio a esse mundo, viveu de forma íntegra e justa em meio a homens pecadores e perversos. Jesus era íntegro no meio de uma geração corrupta. Ele trouxe a sua mensagem que agora continua sendo proclamada pelos homens de Deus. Então observem, as pessoas hoje também têm a sua oportunidade, elas também têm presenciado os acontecimentos da história, elas também estão vendo a decadência moral do mundo e a contrapartida que é oferecida pela fé cristã. Como Jesus falava por Noé e agia por meio dele, Jesus hoje continua fazendo isso. Ele fala por meio de igrejas sérias, ele fala por meio de pregadores sérios, ele fala por meio de crentes verdadeiros que estão aí, dando o seu testemunho, mas muitos fecham os seus ouvidos, muitos não dão crédito à Bíblia. É por isso que Jesus alerta também, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então observem, as pessoas fechavam os seus ouvidos para não ouvir a mensagem de Noé, mas chegou um momento em que foi Deus quem fechou a porta da arca e ninguém mais pôde entrar. Então, vejam vocês em que situação nós estamos. Estamos aqui pregando o Evangelho e o nosso desejo é que você esteja com os ouvidos abertos para ouvir o Evangelho, para crer em Jesus Cristo e para servi-lo de todo o coração. Porque fechar os ouvidos a esta mensagem é algo muito perigoso. Chegará o tempo em que as portas do céu também se fecharão e aqueles que ficarão de fora não poderão entrar. O que Jesus está dizendo é que mesmo com o anúncio do juízo divino e da necessidade de salvação que as pessoas tinham já nos dias de Noé, elas não deram importância a essas coisas, elas permaneceram com seu estilo de vida normal, elas não permitiram que a mensagem de Noé trouxesse qualquer impacto ou mudança na vida delas, até que o dilúvio veio, e quando o dilúvio veio, já era tarde demais. Da mesma forma, muitos que hoje ouvem o Evangelho permanecem endurecidos, desprezam a Jesus, não lhe dão crédito, mas quando ele vier, manifestará o seu juízo sobre os incrédulos e recompensará os justos que serão recebidos no reino celestial. Então, atente você para o que Cristo fez por você e ouça a mensagem que ele ainda está proclamando por meio dos seus servos. Ele é o Deus pré-existente e eterno. O seu ministério não acabou. Jesus Cristo está na criação com o Pai. Jesus Cristo está no tempo e na história, morrendo na cruz e redimindo os homens. Jesus Cristo está hoje presente também. Ele está com os seus e estará com os seus até a consumação dos séculos. Ele disse para Paulo no caminho de Damasco: por que me persegues? Ele já tinha morrido àquela altura, mas ele ressurgiu dos mortos e ele está vivo e ele está acompanhando. Os seus olhos estão repousando sobre aqueles que o temem e ele os protege e ele se coloca ao lado daqueles que o servem. Ele é o Deus pré-existente e eterno. O seu ministério foi exercido no passado de várias maneiras e tem sido exercido também hoje de modos similares. Ele morreu por nós, ele tem feito esta mensagem chegar a nós. Apenas crendo nisso, nós podemos ser salvos do juízo definitivo de Deus, do qual o dilúvio foi um símbolo. Não espere por supostas chances que surjam depois. Não espere por chance depois da morte. Não se deixe enganar por esse pensamento. A sua chance é hoje, é agora. Esse é o momento de crer. É a era em que nós estamos na história, em que o Evangelho está sendo pregado e é possível crer. Amanhã virá o juízo. Nós não temos controle sobre o amanhã. Creia no Senhor Jesus, o Deus que se encarnou e morreu, mas o Deus que existe e reina desde sempre e
por todos os séculos. Nós também podemos aprender aqui, Pedro nos fala sobre Cristo como Deus que ressuscitou. Aqui está o âmago forte também da sua mensagem. A ressurreição de Cristo é destacada no versículo 21. Porque depois de dizer que apenas 8 pessoas foram salvas no dilúvio através da água, o texto diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Observem então que ele finaliza esse versículo não mais falando da morte de Cristo ou da pré-existência de Cristo, mas ele fala da ressurreição de Cristo, que é o assunto que nós estamos tomando por base também hoje. E ele relaciona o fato da ressurreição do Senhor Jesus com o sacramento do batismo. Então notem como a ressurreição tem tudo a ver com o ministério, com a existência da igreja. A ressurreição tem tudo a ver com a própria administração do batismo, do sacramento do batismo e da Santa Ceia do Senhor que nós realizamos na igreja. Primeiramente, ele diz que a água do dilúvio figurava o batismo. A relação entre as duas coisas é o contexto em que se opera a salvação de Deus. Vejam, a família de Noé foi salva através da água do dilúvio, assim como a água do batismo simboliza a salvação dos crentes. As águas do dilúvio fizeram uma grande distinção entre uma minoria de justos e uma multidão de incrédulos, assim como a água do batismo serve a este mesmo propósito, porque ela estabelece uma diferenciação entre os crentes, que recebem o sinal da sua união com Cristo, e os descrentes, que estão destituídos do pacto de Deus. Então notem, o batismo é o rito da iniciação na fé. O batismo é a demonstração visível de uma operação de regeneração espiritual que é invisível a nós. O batismo é o sinal de que nós cremos, de que nós servimos a Deus, de que nós pertencemos ao povo de Deus. É o sinal de que Deus tem um pacto conosco. Nós o servimos porque Ele é o nosso Deus e Ele nos abençoa de uma forma também especial porque nós somos o seu povo. O dilúvio foi um marco da ação de Deus em livrar e em preservar os seus servos da corrupção, como o batismo serve como um selo que indica purificação dos pecados que são cometidos pelos fiéis. Deus providenciou meios, então, para que, de fato, pudéssemos nos diferenciar dos ímpios e pudéssemos testificar diante do mundo a nossa comunhão com Jesus. Mas isso traz para nós evidentes responsabilidades, já que é necessário não apenas anunciar que nós somos salvos, o que nós também fazemos por meio dos sacramentos, mas viver como salvos, o que exige consagração da nossa parte. Por isso que Paulo ensina também em Romanos: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso o nosso velho homem com a nossa velha natureza deve morrer para que Cristo viva em nós. A ressurreição de Jesus é um indicativo de que espiritualmente nós devemos ressuscitar, porque física e corporalmente nós também ressuscitaremos um dia como Ele, à semelhança dele e com os nossos corpos glorificados. Se Deus nos libertou do pecado, não faz então sentido vivermos apegados a Ele como escravos. E que ninguém pense que já está salvo por ser batizado, não é? Embora o batismo seja, sim, um símbolo da nossa união com Cristo, e embora existam verdades espirituais que são operadas pelo Santo Espírito de Deus por meio dos sinais, por meio do sacramento, mas nós não podemos associar de uma forma tão direta uma coisa à outra. Não é? Ser batizado por si só não é algo que vai salvar você, se você não crê de verdade, se você não tiver fé de verdade. Eu digo isso porque essa expressão que aparece no texto, também vos salva, se for mal compreendida, pode sugerir para alguns que o batismo tem em si mesmo a propriedade de salvar. O batismo tem grande importância, mas não é apenas o batismo que define a salvação pessoal. Mas vejam que antes de mencionar o batismo, Pedro pôs em evidência a morte de Cristo. O sangue do Cordeiro é que nos purifica, e o batismo é recebido por todos aqueles que de antemão já creram no Filho de Deus e resolveram servir ao Senhor, renegando o mundo e os seus valores nocivos. E aqui vem outra parte do versículo, porque nos é dito que o batismo não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, ou seja,
Todo aquele que é batizado o deve fazer de consciência pura, limpa, sabendo o que está fazendo e se comprometendo a andar diante de Deus em novidade de vida, visando a glória do Senhor, unindo-se a uma comunidade santa e redimida. O batismo tudo tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo. Porque do mesmo modo que Cristo morreu e ressurgiu dos mortos, nós cristãos que recebemos o batismo devemos morrer para o pecado e viver para Deus. Ainda estamos, sim, em uma geração corrupta, mas espiritualmente nós já fomos separados dela em Cristo Jesus. Nós somos cidadãos da terra, mas já somos cidadãos do céu também, porque Jesus venceu a morte e nele, agora, crendo, nós recebemos força para vencer o pecado, para dizer não ao mal, à maldade. Cristo ressuscitou em nosso favor e ele garantiu para nós a nossa vitória, da qual o batismo, ou para a qual o batismo aponta. Por último, Pedro nos faz pensar aqui em Cristo como Deus exaltado. Ele é o Deus que morreu, ele é o Deus pré-existente, ele é o Deus que ressurgiu dos mortos, ele é o Deus que está exaltado acima de tudo e de todos. Esta é a última informação acerca do ministério de Cristo, que se encontra no verso 22, que fala da exaltação de Jesus, ao dizer que ele, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O triunfo de Cristo, meus irmãos, foi completo. Primeiro, ele se encarnou, depois ele morreu, depois ele ressuscitou, depois ele ascendeu aos céus, herdou uma posição inigualável, assentando-se à destra do Pai, e pôs por estrado dos seus pés todas as coisas, inclusive os seres celestiais e os seres malignos. Na verdade, Jesus voltará, ainda voltará, para completar estas coisas, toda a sua obra, todo o seu ministério de redenção. É o cumprimento, portanto, da profecia do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o que Paulo declara em Efésios, quando afirma que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. É o que também revela o escritor da carta aos Hebreus, que diz que Jesus fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas e, tendo se tornado tão superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Cristo subjugou todo o poder no céu e na terra. Anjos bons e anjos maus estão sob o seu domínio. Altos governantes e autoridades de todos os tipos. Todos os principados e todas as potestades. Sim, meus irmãos, Cristo é maior do que Satanás e seus demônios, é maior do que os magistrados e juízes da terra, é maior do que os políticos e seus partidos, é maior do que todas as instituições e corporações, é maior do que todos os nossos adversários e inimigos. Ele reina soberano, ele exaltado está, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nós estamos em suas mãos. A igreja lhe pertence, assim como a ele pertence o mundo inteiro. Coloquemo-nos então conscientemente diante dele, nos humilhemos diante dele, nos prostremos diante da sua poderosa mão, reconheçamos que dele nós dependemos. Ele está exaltado, ele vive, nós podemos crer nele, podemos crer no amanhã. Que a nossa vida seja hoje dedicada a Ele, em louvor, em adoração, em serviço, porque Ele é digno, porque Ele é vitorioso, Ele é o cordeiro que foi morto e que venceu, Ele é o leão que brada, que ruge alto, e a sua voz que vem do céu se faz ouvir em toda a terra. Nós também seremos vitoriosos ao lado dele, observando a sua vontade, nos guiando por suas leis, nos achegando ao seu trono de graça, de santidade, de justiça, porque Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa paz, Cristo reina pelos séculos dos séculos. Ele é o Deus exaltado. Conforme dissemos então no início desse sermão, toda a nossa existência só tem razão à luz do que Cristo fez, e também de quem Cristo é.
Cristo é Deus que sempre existiu, Deus que morreu, Deus que ressuscitou, Deus que está exaltado, o Deus que nos criou, que nos sustenta, o Deus que nos redimiu, o Deus a quem nós devotamos uma vida de louvor, de gratidão e de consagração. Que este Deus, neste dia, te abençoe e te guarde, não apenas hoje, mas para todos sempre e por toda a eternidade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Amém.